Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Retondo, sou especialista em gestão de pessoas e liderança e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o que é ética empresarial, qual que é o papel da liderança na ética e como que você pode colocar a ética em prática dentro da sua organização. Vamos lá? O que é ética empresarial? Ética empresarial pode ser definida como um conjunto de regras e normas que incentivam as pessoas a se comportar de forma ética dentro das organizações. Ou seja, ética empresarial é um conjunto de regras que incentivam as pessoas a agirem de forma certa conforme as orientações daquela empresa. Na maioria das empresas, essas regras estão descritas na declaração de missão, visão e valores das empresas. Já em organizações maiores, muitas vezes é possível você encontrar um código de ética, um manual de ética daquela organização. Nesse manual estão descritas quais são os valores organizacionais e dão exemplos de como as pessoas devem agir em situações onde tem um dilema ético. Ou seja, a ética nada mais é do que um conjunto de regras que incentivam as pessoas a se comportar da forma correta perante aquela organização. Mas qual é o papel da liderança na ética empresarial? Além de definir a missão e o propósito das organizações, a liderança é responsável por influenciar as pessoas a agir para entregar aquela visão. Ou seja, a liderança é responsável por definir como que as pessoas devem trabalhar para atingir os objetivos, como que as pessoas devem agir para entregar o resultado. Por isso, a liderança é a principal responsável pela ética empresarial. Líderes que agem de forma antiética, eles inspiram as suas organizações, eles inspiram os seus funcionários a agir da mesma maneira. Por isso, não existe líder ético e organização antiética, ou vice-versa. A ética, ela vem do exemplo da liderança sobre como agir, sobre como se comportar dentro daquela organização. E o que causa falhas éticas? Aqui no Brasil, hoje a gente já se acostumou, com tanto escândalo sobre corrupção, sobre problemas entre empresas e governo, e muitas vezes a gente acaba pensando que não é possível prosperar no Brasil, não é possível se dar bem aqui no Brasil se você não agir de forma antiética. Porém, eu pessoalmente não acredito nisso. Eu acredito sim que a ética ela é a base do sucesso duradouro. Não existe sucesso sustentável sem ética. Com ética, você consegue ter um sucesso perene. Você consegue atingir o sucesso e continuar tendo sucesso. Já se você agir de uma forma antiética, você pode até atingir o sucesso mais rápido. Porém, será um sucesso curto. Você rapidamente vai cair e vai acabar como os nossos empresários hoje. Muitos empresários que subiram rapidamente, onde as suas empresas melhoraram de resultado de forma vertiginosa, estão caindo de forma mais vertiginosa ainda. E muitas vezes as falhas éticas elas estão por trás de uma seguinte frase: se todos estão fazendo, eu também posso fazer. Essa frase ela é perigosa. Nós usamos essa frase para justificar um comportamento que nós não aceitamos, um comportamento que nós consideramos errados, mas que nós jogamos no senso coletivo. Como todo mundo faz, eu também posso fazer. Ou seja, eu não concordo com aquele comportamento. Eu não concordo com aquela atitude. Porém, se todo mundo faz, eu também faço. Você não precisa ser todo mundo. Você não precisa agir igual todas as outras pessoas. Se você está num ambiente onde a maioria das pessoas agem de forma antiética e você não concorda com aqueles valores, muda de ambiente. Vai para outra empresa, vai para outro negócio. Mas você nunca é obrigado a agir de forma antiética. Você sempre pode seguir os seus valores. Agora, como colocar a ética em prática dentro da sua empresa? Como eu já falei anteriormente, a ética ela é dada pelo exemplo. A melhor forma de você garantir que as pessoas da sua organização ajam de forma ética é sendo ético. Por isso, o exemplo é fundamental. Nesse vídeo eu vou destacar para vocês 5 dicas, 5 passo a passo de como que você pode dar esse exemplo. Porém, não é uma regra absoluta.
São dicas de como que você pode agir. A primeira delas é: defina os valores organizacionais. Como eu já falei também, muitas vezes os valores das organizações eles estão descritos na declaração de missão, visão e valores ou no código de ética. Então, o primeiro passo para você compartilhar essas regras das pessoas é conhecer esses valores organizacionais e comunicá-los de forma abrangente para todos os membros da sua equipe. Só assim as pessoas podem ter consciência de quais são os comportamentos esperados dentro daquela organização e quais são os comportamentos que não estão adequados dentro daquela organização. Vale a pena lembrar aqui o seguinte: não existe comportamento ético e legal. Existe sim comportamento antiético, mas legal. Porém, não existe. Todo comportamento ilegal é antiético. Por isso, o primeiro passo é: conheça os valores da sua organização e compartilhe eles com os membros da sua equipe. Segundo passo: conheça os seus valores pessoais. Cada um de nós tem os nossos próprios valores pessoais. E não existe um certo ou errado, melhor ou pior, bom ou ruim. Não, cada um de nós tem os nossos próprios valores. Nossos valores pessoais são aquelas regras que nós temos, que nós valorizamos. São aqueles comportamentos que nós julgamos corretos. Por exemplo, eu tenho como valor pessoal confiar nos outros. Isso faz com que eu, sempre quando eu vou conversar com alguém, eu sempre acabe confiando naquela pessoa que ela não está me enganando, que ela não está querendo tirar proveito. Isso é um valor meu. Eu acredito que as outras pessoas são confiáveis. Para que elas não sejam confiáveis, elas têm que me dar uma primeira mancada. Outras pessoas têm esse valor diferente. Elas têm como valores desconfiar das outras pessoas. Não tem nada de errado nisso. Não tem melhor ou pior. Porém, o que acontece muitas vezes é quando os nossos valores pessoais entram em conflito com os valores organizacionais. Aí se torna um ambiente difícil de trabalhar. Por isso, você deve, como segundo passo, conhecer, saber exatamente quais são os seus valores pessoais e como que esses valores estão alinhados com os valores organizacionais. Para isso, você pode fazer as 4 perguntas. Quais são os padrões de comportamento que são realmente importantes dentro da minha empresa? Quais valores específicos eu admiro nos líderes da minha empresa? Como que eu me identifico com esses valores? E uma quarta pergunta poderosa é: eu exerço esses valores mesmo quando eles me dão desvantagem? Ao responder essas 4 perguntas, você consegue identificar como que está o alinhamento entre os seus valores pessoais e os seus valores da sua organização. Se você tiver algum valor que está desalinhado, você deve buscar uma forma de amenizar esse desalinhamento. Por exemplo, muitas vezes tem organizações que dizem: você deve ser agressivo e competitivo no mercado. Porém, você tem como valor a colaboração, a cooperação. É um desalinhamento. Você tem que entender uma forma, elaborar uma estratégia de como que esse valor pessoal não vai ficar em conflito com aquela empresa. Caso contrário, você vai ser sempre aquele funcionário, vai ser sempre aquele líder que expressa valores diferentes da organização. Você vai destoar dentro do grupo. Por isso que é importante você fazer esse exercício de alinhamento entre os seus valores pessoais e os valores organizacionais. Terceiro passo: seja um exemplo ético. As pessoas estão toda hora modelando o seu comportamento como líder. Todos os seus subordinados estão observando seus comportamentos o tempo todo. Por isso, se você quer garantir um comportamento ético dentro da sua equipe, você tem que ser o principal exemplo. Você tem que ser a pessoa que inspira as outras pessoas sobre quais são os comportamentos corretos. Não existe um líder que fala alguma coisa, que tem uma comunicação sobre algo e age diferente. A comunicação, a fala, ela vai ser rapidamente esquecida. As pessoas sempre vão observar o seu comportamento. Por isso, busque ser um exemplo ético dentro da sua organização. Não fuja dessa responsabilidade. Faça o que você diz que vai fazer. Haja coerentemente com os valores da sua organização. Como eu falei no item anterior, se tiver algum valor pessoal seu que está desalinhado com o valor organizacional, não fique expondo o seu valor pessoal.
não fique expondo a sua insatisfação sobre esse desalinhamento. Se é algo para você que não é negociável, muda de empresa, muda de grupo, muda de organização. Porém, não fique mudando os valores organizacionais e não fique gerando conflitos entre valores. Seja o exemplo dos valores organizacionais para a sua equipe. Mostre na prática que você respeita aqueles valores e vivencia eles no seu dia a dia. Quarto passo, reconheça os dilemas éticos. Em todas as organizações, em todos os ambientes, sempre ocorrem situações onde nós temos dilemas éticos, onde nós ficamos na dúvida do que é certo e o que é errado. Geralmente, esses dilemas éticos dentro das empresas, elas estão sempre relacionadas às operações de compra, de demissão, de promoção, cálculo de bônus, gratificações, ou seja, geralmente essas situações costumam sempre gerar dilemas éticos. Por isso, o importante é você estar atento quais são esses dilemas. Sempre que você tiver uma situação onde você está se sentindo mal, onde você está com uma pulga atrás da orelha, tem algo que te incomoda, tem algo que cheira ruim, é porque é um sintoma que aquela situação tem algum problema, tem algum dilema ético. Por isso, fique atento, observe as situações, principalmente nessas categorias de compra, demissão, promoção, e passe a observá-las de forma mais racional. Muitas vezes também, quando nós somos acusados de algo, quando a nossa posição ou a nossa imagem está sob julgamento, isso faz com que a gente também distorça um pouco os fatos. Isso faz com que a gente busque justificativas, busque se defender. E isso faz com que também a gente cause dilemas éticos. Por isso, se uma situação te deixa desconfortável, busque pensar racionalmente. Distancie-se das suas emoções e busque evidências, busque fatos sobre aquela situação. Isso vai fazer com que você consiga ter um raciocínio mais claro e identifique de forma mais rápida esses dilemas éticos. Quinta dica, lide com os dilemas éticos. Não adianta apenas identificar quais são os dilemas éticos dentro da sua organização, dentro da sua equipe, quais são os conflitos de interesse. Você precisa lidar com eles. E lidar com dilemas éticos não é fácil. Quando você está com um dilema ético, na verdade, você está conflitando duas pessoas ou pessoas e organizações que têm valores diferentes. Os dois lados acham que estão certos. Os dois lados têm a consciência que eles estão agindo da forma correta. Por isso, dilemas éticos são difíceis de serem resolvidos. Mas existem técnicas que você pode utilizar. A primeira delas é você se preparar com antecedência. Muitas vezes, no dia a dia, você é obrigado a lidar com situações éticas, com dilemas éticos, de uma forma muito rápida. E isso vai fazer com que você tome, às vezes, decisões que você passou batido, você acabou não concordando com elas no final. Por isso, uma boa técnica é você se preparar com antecedências. É você imaginar dilemas éticos, imaginar situações onde você possa ser confrontados com algum dilema e pensar fora da situação como você agiria. Por exemplo, você fica sabendo que um amigo seu vai ser demitido e você não pode comunicar para ele o fato. Como que você agiria? Se você, no calor da emoção, for colocado nessa situação, pode ser que você fale com ele, que você dê uma dica para ele. Agora, esse comportamento pode não estar coerente com os valores organizacionais ou até mesmo com seus valores pessoais. Por isso, é importante que você pense nessa situação antecipadamente. Se você já souber, antes da situação, como você agiria nela, isso vai fazer com que você, quando for obrigado a tomar uma decisão, você tome ela de forma mais tranquila. Segunda dica para lidar com dilemas éticos. Analise as evidências. Muitas vezes, no calor da emoção, nós ouvimos algo ou começamos a entender alguma situação de forma muito superficial. E isso faz com que a gente já tenha um julgamento, que a gente já tenha um posicionamento. Porém, muitas opiniões nossas são tomadas sem evidências. Por isso, quando você tiver com algo que está cheirando ruim, está te deixando desconfortável, pare, desligue o seu julgamento
e passe a procurar evidências sobre aquela situação. Faça um processo investigativo. Entenda os fatos e dados de forma nua e crua. E procure não ficar pré-julgando as coisas. Caso contrário, se você já tiver uma opinião e for buscar evidências, você vai achar evidências somente para sustentar a sua opinião. Por isso que é importante você desligar o seu julgamento. Procure dados e fatos, procure evidências dos dois lados. Seja o mais imparcial possível nessa avaliação. Dessa forma você vai conseguir lidar melhor com os dilemas éticos de uma forma racional, procurando evidências sobre os dois lados da situação. Terceira dica para lidar com questões éticas. Revise as suas decisões. Antes de colocar uma decisão em prática, antes de tomar efetivamente uma decisão, faça a si mesmo a seguinte pergunta: eu vou me sentir bem depois que eu tomar essa decisão? Se essa decisão se tornasse pública, eu teria orgulho dela? As pessoas nas quais eu confio, elas estariam orgulhosas de mim ao tomar essa decisão? Ao fazer esse tipo de questionamento, ao avaliar quais são as consequências das suas decisões, você vai poder avaliar as questões éticas de uma forma mais abrangente. Caso essa decisão que você esteja pronto para tomar, ela não seja a melhor possível, pare, repense e busque uma nova decisão. Você não pode tomar decisões nas quais você vai se arrepender depois. Por isso, se você já sabe que aquela decisão não vai te deixar orgulhoso ou que você não tornaria ela pública, revise, busque pensar mais a respeito, procure mais evidências e tome uma decisão que seja coerente com os seus valores, que você tenha orgulho dessa decisão tomada. E você? O que você acha da ética empresarial? Você concorda que a ética ela é a base do sucesso sustentável? Você concorda que a ética empresarial é o que diferencia aquelas empresas que vão ser perenes, que vão ter sucessos duradouros, daquelas empresas meteoros que sobem e caem? Coloca aqui nos comentários a sua opinião e coloca também mais dicas sobre como as pessoas podem colocar a ética dentro das suas organizações. Como que a gente pode tornar o Brasil um país mais ético? Coloca aqui nos comentários, compartilhe os seus conhecimentos e vamos ajudar mais pessoas a tornarem as suas organizações mais éticas. Agora, se você quer continuar se desenvolvendo, eu tenho 4 dicas para você. A primeira dica é você ler o artigo lá no nosso blog. Lá a gente tem um artigo mais completo ainda sobre ética empresarial. Para acessar o artigo é só clicar no link aqui da descrição do vídeo, ou se você já está no blog, é só descer a página e continuar a leitura. Segunda dica, você pode baixar gratuitamente o nosso e-book, o Guia Definitivo da Liderança. Nele, nós reunimos os principais conceitos sobre liderança em um único material. Para baixar esse e-book gratuitamente também, é só clicar no link aqui da descrição do vídeo, ou no final do artigo do blog também tem um link. Terceira dica, quer assistir uma aula ao vivo comigo? Todos os meses eu dou aulas ao vivo na internet com dicas sobre gestões de pessoa e liderança. Para assistir a próxima aula também, é só clicar no link aqui da descrição do vídeo ou no final do artigo do blog tem um link. Quarta dica, quer fazer uma avaliação gratuita sobre as suas habilidades de liderança? Então eu tenho um teste gratuito para você. Nesse teste você vai responder algumas perguntas para fazer uma autorreflexão de quais são as suas habilidades de liderança. E mais, no resultado desse teste, você ainda terá dicas de como que você pode melhorar cada uma dessas habilidades. Para fazer esse teste gratuito também, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo ou no final do artigo do blog também tem um link. Gostou das informações? Elas fizeram sentido para você? Então dá o seu joinha, dá sua curtida no vídeo e se inscreve no canal. Toda semana eu publico conteúdo novo. Legal? Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.